Eu queria falar sobre a preparação para o retorno de Jesus. Paulo, nas suas cartas para os Tessalonicenses, já nos alertava sobre esse tema e dizia que o retorno do Senhor ia ocorrer de forma repentina. Hoje, muitas pessoas ainda consideram a volta de Jesus, infelizmente, um tema secundário. Mas a Bíblia, ela nos adverte sobre a importância da gente discernir os tempos. A expressão dia do Senhor, que é mencionado pelo apóstolo Paulo, faz assim a menção a uma ideia de um momento em que Deus vai intervir na história. E não se refere a apenas um único dia, mas um período em que Deus vai cumprir a sua vontade de uma maneira decisiva, vai estabelecer o seu reino, fazer justiça. É uma certeza que tem que fazer com que a gente reflita, né, com que a gente se prepare de forma constante, porque Paulo ele enfatizou esse dia como vindo como se fosse um ladrão à noite. Isso significa que vai ser de forma inesperada e que as pessoas que estiverem distraídas, se sentindo em paz, em segurança no mundo, serão pegas de surpresa. Essa é uma advertência muito clara. A gente não pode nos deixar levar pela falsa sensação de segurança, porque a volta de Jesus vai ser repentina, assim como as dores de parto, que surgem de forma inesperada e muitas vezes de forma intensa. Mas o que isso significa para a gente? Paulo, ele dirige as suas palavras aos cristãos, dizendo que eles não estão nas trevas e que essa volta não deve surpreendê-los. Ao contrário, eles têm que viver como se fossem filhos da luz, filhos do dia. O tempo em que estávamos nas trevas já passou, e agora nós somos chamados para poder viver de acordo com a nova identidade que Deus nos deu. Isso nos leva a um chamado, uma vigilância, uma sobriedade. E Paulo, ele nos exorta a gente não dormir como as outras pessoas, mas a gente ficar atento, a gente viver de forma consciente. E o sono aqui que ele menciona não é o sono físico, mas é uma como se fosse uma indiferença espiritual. A gente não pode ser complacente ou ignorante, né, em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Não foi isso que Jesus nos instruiu a fazer. Então, para garantir que a gente esteja pronto para o retorno de Jesus, a gente precisa ficar alerta, precisa ficar sóbrio. E a sobriedade, ela não implica assim da gente ser sério, sisudo o tempo todo, mas trata da gente conhecer a importância das coisas que realmente são espirituais, sem a gente se deixar levar pelas distrações do mundo. E é fundamental a gente ter em mente que a vigilância espiritual é um modo de vida, é um estilo de vida do cristão. Paulo, ele também usa a metáfora da armadura para poder ilustrar essa vigilância, né? Como se fosse um soldado que está se preparando para a batalha, a gente tem que se proteger. E ele menciona a fé e o amor como sendo a couraça que tem que cobrir a gente, né? Isso representa a essência da nossa fé. A fé que nos conecta com Deus e o amor que nos conecta uns com os outros. Já a esperança da salvação, ela é descrita como se fosse um capacete que nos protege, que nos dá confiança em relação ao nosso futuro com Deus. Então, vamos considerar algumas reflexões sobre o que significa ser um filho da luz, um filho do dia. Isso envolve você viver de maneira consciente na presença de Deus, né, dentro das nossas vidas. E essa consciência vai permitir a gente discernir o que é certo, o que é errado, vai nos ajudar a fazer escolhas que vão refletir o nosso compromisso com Jesus. E também vai nos encorajar a viver em comunidade, apoiando, encorajando uns aos outros na fé. O retorno de Jesus, ele é um evento certo, ele vai acontecer. Enquanto a gente aguarda por ele, a gente tem a responsabilidade de nos preparar. A gente tem que vigiar a nossa vida espiritual, evitar os perigos da complacência. Isso significa que se a gente está enfrentando lutas, desânimos, a gente tem que buscar apoio, oração, encorajamento na comunidade de fé. Ninguém tem que enfrentar esse caminho sozinho, porque a gente é chamado para ser luz uns com os outros. E a mensagem de Paulo, ela nos ensina que a esperança em Jesus deve ser o nosso motivador. Não importa se a nossa vida está caótica, né? Se a gente tem essa promessa do retorno de Cristo, a gente tem que se firmar nisso. Isso deve nos levar a uma atitude de espera ativa, trabalhando em graça, né, em verdade.
enquanto a gente vive em um mundo que muitas vezes não reflete em absoluto nenhum desses valores. Então vamos fazer um compromisso, né, de não apenas ouvir essas palavras, mas da gente viver em conformidade com elas, da gente ser vigilante, ser sóbrio e, acima de tudo, a gente estar preparado para esse dia glorioso que vai ser o retorno de Jesus. Que a nossa vida revele essa luz e que a gente aguarde com esperança e fé o dia que ele vai voltar.